Temos nos inspirado e nos espelhado nos bons exemplos, aqueles que nos apresentam Cristo, e nós temos buscado ser os bons exemplos para esta geração? Exemplo é alguém que é uma referência, um modelo, um espelho. Sem dúvida, o nosso exemplo perfeito é Jesus Cristo, o Deus encarnado, que nos mostrou por meio de palavras e obras qual deve ser o nosso comportamento. Mas também é verdade que nós somos chamados pela palavra de Deus a nos inspirar, imitar e seguir os bons exemplos, homens e mulheres de fé que foram obedientes a Deus, que serviram ao Senhor, que se entregaram pela causa da palavra, do reino de Deus, do Evangelho. Homens e mulheres que nós podemos encontrar ao longo das Escrituras e na história da igreja. Nós precisamos aprender com esses heróis e heroínas da fé. E nós precisamos até mesmo aprender com os maus exemplos, aprender a não repetir os erros desses, mas pelo contrário, fazermos diferente. Mas também precisamos entender e assumir a nossa responsabilidade de tornarmos-nos hoje bons exemplos para esta geração, para este mundo. Infelizmente, o que não faltam são péssimos exemplos no mundo em que nós estamos vivendo. Exemplo desses maus exemplos são muitos que estão presentes na grande mídia, muitos famosos artistas, influencers, pessoas que têm voz e vez na sociedade, pessoas que têm muito potencial de formar opiniões, de levar pessoas a serem convencidas daquilo que elas estão dizendo. E pior do que isso é nós vermos muitos que se dizem cristãos, mas na verdade são falsos cristãos que estão exercendo uma influência negativa sobre muitos. Eu sei que muitos dizem, esse negócio de influência não funciona comigo. Beleza, mas nós precisamos entender que uma mentira repetida muitas vezes pode, num determinado momento, soar como verdade. E tem também muitas pessoas que são frágeis e que são levadas por qualquer vento. Elas são convencidas facilmente. E o que nós devemos fazer é nos preparar, nos fortalecer na fé, no Evangelho verdadeiro, diante da palavra, com os ensinamentos da igreja, para que nós não sejamos influenciados pelos maus exemplos. Maus exemplos esses, aqueles que se opõem declaradamente a Cristo, mas principalmente para que nós não sigamos os falsos exemplos dentro do ambiente do cristianismo. Não só nós devemos fugir dos maus exemplos, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para os bons exemplos. Em primeiro lugar, é óbvio, nós precisamos olhar para Jesus, que é o nosso modelo perfeito. Hebreus capítulo 12 fala que nós devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Em tudo, Jesus foi e continuará sendo para sempre o nosso perfeito exemplo, o nosso perfeito modelo a ser seguido. Mas também precisamos nos inspirar, imitar e seguir aqueles que seguiram o Senhor e encerraram as suas carreiras. Lá em Tiago capítulo 5, no verso 10, está escrito assim: tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós aqui precisamos levar em conta também que na história da igreja nós encontramos uma série de homens e mulheres que deram suas vidas ao Evangelho, que serviram ao Senhor de coração. E ao olharem para esses homens e mulheres, os nossos corações também precisam arder e nós precisamos ser inspirados a também sermos fiéis ao Senhor. Bons exemplos são raros. Bons exemplos é o que Deus espera que nós sejamos. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no verso 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que incrível! Que eu e você, irmãos e irmãs, possamos crescer na fé, na vida em Deus, ao ponto de nós termos a autoridade de nos posicionar como modelos, como exemplos, como referência. O apóstolo Paulo também escreveu lá em Filipenses, capítulo 13, no verso 17 assim: irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Meus irmãos e irmãs, foi este o mesmo apóstolo Paulo que
recomendou, orientou e exortou seu filho na fé, Timóteo, a também tornar-se um modelo na fé. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 e no verso 12 ele disse assim, olha, ninguém te desprezes por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Na carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 7 ao 8, o apóstolo Paulo escreveu assim, mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 2, existe uma exortação às mulheres que nós podemos ler assim, vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos, se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação verbal, mas pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Olha que texto incrível! É assim que nós precisamos também, irmãos e irmãs, entender a dinâmica do bom exemplo. Mesmo que nós não venhamos a pregar com palavras o Evangelho, se nós vivermos um bom comportamento de cristão, nós iremos conquistar pessoas para Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, do versículo 6 ao 8, olha que texto incrível também nós encontramos. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo, exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma de vocês. Olha, irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa, que nós também possamos ser bons cristãos, ao ponto de a fama da nossa fé se espalhar e pessoas serem inspiradas a seguir o Senhor Jesus. Então, que nós vivamos o Evangelho, não só na teoria, mas principalmente na prática. Vivamos de maneira séria, comprometida, e assim nós iremos impactar essa terra, impactar esse mundo com o nosso testemunho de vida.